Paz de Cristo, meus irmãos. Neste vídeo eu quero compartilhar com você mais um entendimento bíblico que está em Apocalipse 2, no verso 17, no qual o Senhor Jesus prometeu à igreja de Pérgamo que lhe daria do maná escondido, bem como uma pedrinha branca. Então, desde já, eu já peço para que você possa permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, então, como foi dito, este maná escondido, ao qual o Senhor Jesus iria nos dar de comer, talvez muitos irmãos ainda não conhecem esse mistério. Esse é um grande mistério. E para nós entendermos esta promessa do Senhor, teríamos que olhar também para outras partes da Escritura. Teríamos que primeiramente saber o que é este maná. Vamos ler Apocalipse 2, no verso 17, que vai dizer assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, esse maná escondido é um mistério. A pedrinha branca, eu já posso adiantar que nos tribunais da antiguidade, ao inocente, aquele que foi julgado e achado inocente, era dado uma pedrinha branca. Então, Cristo está mostrando aqui que o vencedor que iria receber a pedrinha branca, é aquele que iria ser justificado, aquele que passou no tribunal de Cristo, entendeu? Então ele recebeu essa pedrinha branca, bem como um nome escrito, que só ele conhece. O que seria isso? Esse nome, que só ele conhece, só o portador conhece, seria o modo de como ele se relacionou com o Senhor. Seria o relacionamento que ele teve com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus conhece o coração de cada um e sonda o coração e a mente, o interior de cada um. Então eu falei resumidamente aqui sobre essa pedrinha branca que nos tribunais antigos o inocente receberia quando passasse pelo um julgamento. Mas a questão do maná escondido, ele está ligado também com essa pedrinha. Então, nós vamos olhar primeiro Êxodo 16, começando do verso 14, que vai falar do maná. Diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Verso 15. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então, o que diz o texto? Quando evaporou o orvalho, apareceu essa camada fina, parecido com uma geada. E o Senhor disse para Moisés que isso era o pão que desceu do céu, é o pão que o Senhor deu para os filhos de Israel. Então nós estamos começando a entender, mas nós temos que entender que o maná ele continuava caindo, ele aparecia todas as manhãs, entendeu? Então nós vamos continuar lendo aqui do verso 19 até o verso 26, para a gente compreender aqui as leis que o Senhor tinha dado. Verso 19. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Então, guarda esse verso aqui, pessoal. Deu bichos e cheirava mal.
Isso vai ser muito importante para nós compreendermos o que o Senhor quer revelar com o maná escondido. Está totalmente ligado esse verso aqui, esse trecho, que deu bicho e cheirava mal, quando deixava para o dia seguinte. Continuando aqui, no verso 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro. Esse verso é muito importante. Pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23. Respondeu-lhes ele: isso é o que disse o Senhor. Prestem atenção aqui. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, o do sexto dia, ele poderia ser guardado para o sábado, porque no sexto dia, irmãos, eles receberiam uma porção dobrada. E essa porção dobrada, ela estende a vários pontos dos profetas. Eliseu pediu a porção dobrada da unção de Elias. Vários pontos da Escritura falam do sexto dia e da porção dobrada. Então, vamos continuando aqui o verso 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. O verso 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então, irmãos, durante 6 dias eles poderiam colher este maná e não poderiam deixar de um dia até para o outro dia que cheirava mal e dava bicho, ou seja, ele se corrompia, né? Ele estragava, danificava. Mas no 6º dia a ordem era para colher porção em dobro, para o 6º dia e para o sábado. O que sobrasse do 6º dia para a manhã do sábado, poderiam comer. Então, e ele não iria dar bicho e nem iria cheirar mal. Só que a revelação ainda não para por aqui. A revelação ainda não está completa. No verso 32 ao 34. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Verso 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para se guardar às vossas gerações. O verso 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Então, conforme a leitura, foi dito para Moisés ordenar a Arão pegar um jarro de ouro e nesse jarro de ouro colocar um gomer de maná e introduzir ele lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, e colocar ele dentro da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança teria lá dentro as 2 tábuas do testemunho, que são as tábuas da aliança, o cajado de Arão, que floresceu, e também estaria essa urna, esse jarro de ouro com maná. Então aqui a revelação já está começando a se manifestar. De todos os dias que os israelitas, que os filhos de Israel colheram maná durante os 40 anos, este maná que caiu durante 40 anos, a cada dia ele perdia de um dia para o outro. Não poderiam deixar
do dia 1 até o 6º dia, não poderiam deixar para o outro dia, teriam que comer no mesmo dia. No 6º dia caía a porção dobrada, aí sim eles poderiam se alimentar no sábado. Mas também esse maná que caía, ele era perecível. E só esse maná que era introduzido lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, ele nunca perderia. Ele nunca estragaria, nunca daria bicho e nem cheirava mal. Ele nunca apodreceria. Então, este testemunho, o Senhor está querendo nos dizer, é algo muito revelador. Algo que não iria se corromper, primeiramente, a Cristo. Primeiramente, se cumpriu em Cristo. Correto? Que a carne dele não viu corrupção. E este maná, ao qual era a cada dia ele caía, esse maná ele representaria a nossa carne, a nossa humanidade, durante os 6 milênios, porque se você meditar no Salmo 90, você vai entender que um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ali no Salmo 90 está fazendo alusão aos dias da criação. Então, cada dia ali na criação, Deus estava fazendo uma parábola para os dias, para os milênios que nós temos no mundo, até o dia de hoje. Então, nós estamos no 6º milênio, quase entrando para o 7º milênio, no descanso. Então, este maná que caía até o 6º dia, ele representava a nossa carne, a nossa carne corruptível. Entenderam? A nossa carne corruptível. Mas aquele maná que estava lá dentro da Arca da Aliança, dentro daquele jarro de ouro, entende? Na Escritura, o ouro ele tem a ver com glória, né? Com beleza, com ornamento, com glória mesmo, com um objeto reluzente, né? Muito estimado, precioso. Então este maná estava representando a nossa glorificação. O Senhor Jesus disse, e ele nunca dá as coisas de mão beijada, nós teríamos que meditar nelas. O Senhor Jesus estava dizendo ali para a igreja de Pérgamo que ao vencedor iria receber o maná escondido. Nós iríamos receber e alimentar do maná escondido. Esse maná escondido não é literal, igual aconteceu lá no Êxodo. Esse maná escondido é a nossa glorificação do nosso corpo. Entenderam, irmãos? Como é muito mais revelador do que nós achávamos que era? Esse maná seria a transformação do nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. Entenderam? Então, irmãos, tem mais um verso, mais 2 versos que vai ampliar a revelação ainda, que se encontra em Hebreus. Hebreus 9, no verso 3 e 4, que diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo um maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Compreenderam? Então, irmãos, esta revelação, este mistério, ele é a realidade do que o Senhor estava testemunhando no tabernáculo. O que o Senhor disse para Moisés fazer era para ele colocar este maná, que é este pão, e colocá-lo dentro de uma urna de ouro, de um jarro de ouro, e introduzir ele dentro do Santo dos Santos, e colocá-lo dentro daquela arca da aliança, e lá dentro, junto com as tábuas, as 2 tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, e também o cajado de Arão, que tinha florescido, para confirmar o seu ministério. Então, isso é muito revelador, porque fala do nosso corpo glorificado. Primeiramente, se cumpriu em Cristo, que o corpo dele não viu corrupção, primeiramente cumpriria nele, porque todas as coisas ele é o primeiro, ele tem a primazia de tudo, e depois a igreja, que é o seu próprio corpo. Então,
esse maná escondido, ele nunca pereceria. Desde quando eles entraram na terra de Canaã, esse maná ele ficou lá durante todo o tempo, até ser levados cativos, os utensílios do Senhor ser levados cativos pelo rei da Babilônia. Esse maná ele não apodrecia. Esse maná era para ficar como testemunho que o Senhor tinha algo grandioso para se manifestar. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido este mistério. Espero que vocês possam ficar com essa palavra, recebam essa palavra, tá bom? Em nome do Senhor. E possam acompanhar os próximos estudos. Então é isso, irmãos. Eu peço a vocês para que possam compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreverem no canal para que esta mensagem possa alcançar a várias pessoas, vários irmãos, e também deixem o seu gostei para que esse vídeo ganhe força, tá bom? Se quiserem comentar, podem ficar livres para comentar aí na caixa de comentários e façam o que for preciso para o crescimento deste canal, tá bom? Então fiquem na paz, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor. Shalom!